Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Você também pode acompanhar através do QR Code que está no canto da tela pelo YouTube. Veja agora os destaques dessa edição. Desafios da arquitetura e urbanismo no século XXI foi temática do 17º Congresso Internacional de Arquitetura e Urbanismo da UDC. Empresas do setor turístico do Paraná irão participar da Feira Internacional do Turismo na Argentina. Vamos falar das ações de turismo do Itaipu Parktec. O DC Notícias Web está no ar. Desafios da arquitetura e urbanismo no século XXI. Foi temática do 17º Congresso Internacional de Arquitetura e Urbanismo da UDC. Confira. O Congresso Internacional de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas fica marcado por uma noite de muita troca de conhecimento entre os profissionais do mercado e os acadêmicos do curso. Este é o 17º Congresso de Arquitetura e Urbanismo realizado pela UDC. E o assunto em destaque desta vez são os desafios da área no século XXI. A universidade recebe especialistas renomados de todo o Brasil para explorar a temática durante os 3 dias de evento. É uma possibilidade ímpar dos alunos poder ter aqui bons palestrantes de renome nacional, tá? Todos os anos a gente faz esse congresso internacional para que eles consigam ter essas informações extra classe, que vem contribuir muito para a formação profissional deles, né? E para a vida profissional, que é o curso profissionalizante, que é arquitetura e urbanismo. Tanto na parte de sustentabilidade, tecnologia, tudo isso vai ser tratado nesse congresso, pois são os desafios da arquitetura e urbanismo no século XXI. A abertura do encontro contou com as profissionais Aline Cesac e Juliana Leão para falar sobre seu trabalho com a UNOPS na construção de infraestruturas sustentáveis e resilientes, contemplada na agenda da Organização das Nações Unidas. A gente veio aqui um pouco para contar como o UNOPS funciona no Brasil, algumas boas práticas e projetos voltados sempre para a sustentabilidade, promoção dos direitos humanos, alinhado com a parte de infraestrutura. Então a gente vai contar um pouco de como funciona esse trabalho e ela vai focar um pouco nessa experiência de Isidora, que é uma região bem complicada ali em Belo Horizonte, que hoje sofre com a falta de infraestrutura, e o UNOPS vem trabalhando então para garantir maior dignidade e sustentabilidade para aquela região. Quando a gente está falando em sustentabilidade, a gente está falando do presente e transformar esse espaço, né, adaptar as cidades para gerações futuras. Então, esses arquitetos que estão sendo formados agora vão trabalhar os projetos para gerações futuras. Então, é fundamental que esse tema seja amplamente conhecido. O arquiteto Marcos Acaiaba explorou a produção de projetos e construções sustentáveis, campo em que foi pioneiro. A questão do momento, né? Energia, sustentabilidade. Nós temos aí um problema para enfrentar sério, né, do planeta, problemas climáticos, né? Tudo que se faz, né, quando se pensa um projeto, você tendo esses cuidados, né, com o consumo de energia, com o uso de materiais, né, isso é muito importante, né? Por exemplo, evitar detritos, evitar material jogado fora, né? Caçamba é uma tragédia, né? É um sinal que tem coisa sendo jogada fora desperdiçada, né? Então, essas questões todas do planejamento, do rigor com a construção, com os materiais, né, com as técnicas todas, é muito importante. Para os futuros profissionais, esta é uma oportunidade única de engrandecer seu currículo acadêmico, identificando algumas das pautas mais relevantes no mercado. Bom, participar desses congressos, eles agregam tanto nas horas acadêmicas e também quando você pode colocar no seu currículo também sobre urbanismo. Muita coisa a gente aprende na faculdade e poder estar num congresso em que eles vão estar aqui falando diretamente com a gente é muito boa a sensação. A gente vê que a faculdade realmente se importa com a educação dos alunos. Eu acho que é de grande importância para todos os profissionais pensarem mais em relação à sustentabilidade e como ajudar o nosso planeta. Os alunos de arquitetura e urbanismo também tiveram a chance de demonstrar em detalhes os trabalhos desenvolvidos em sala de aula.
A exposição ficou logo na entrada do Teatro Elias Hawaj, onde acontecia o congresso. E ainda, para que os acadêmicos pudessem aproveitar ao máximo a experiência lá embaixo, na porta de entrada, a UDC trouxe uma representação prática da aplicação de materiais e técnicas que estão em alta no setor. Então, a gente foi convidado para apoiar, o congresso que está tendo. A gente trabalha com esquadrias de PVC, a Vaico do Brasil está apoiando. A gente tem esse showroom móvel, onde a gente tem as esquadrias para mostrar para os alunos, para os futuros arquitetos, Tem pessoal também que já trabalha na área. Aqui a gente tem um teste acústico, tem uma persiana automatizada, tem bastante coisa legal para os alunos estar vindo conhecer. Empresas do setor turístico do Paraná irão participar da Feira Internacional do Turismo na Argentina. O governo do Paraná irá levar empresas do setor turístico para expor seus produtos e serviços na Feira Internacional do Turismo, que irá acontecer em Buenos Aires, a capital da Argentina. Os interessados do ramo da hotelaria, operadoras, receptivos turísticos e outras áreas ligadas nesse setor irão participar no estande do Viage Paraná. O evento acontece entre o dia 28 de setembro e 1º de outubro. A intenção do Paraná em participar dessa feira é para fomentar e reforçar a posição do estado como um destino turístico brasileiro importante para o público argentino, já que o deslocamento é facilitado entre a Argentina e o Brasil, além de que há também voos diretos de Curitiba para Buenos Aires. E ainda nessa edição, vamos falar das ações de turismo do Itaipu Parque Tec. Durante os últimos 6 meses eu pude compartilhar muitas das minhas experiências nos Estados Unidos, no primeiro estágio da Disney pela UDC, e agora que eu tô de volta eu queria compartilhar um pouco mais com vocês. Tudo que eu vivi foi muito mágico, eu vivi momentos que eu nunca imaginei viver antes, fiz amizades para a vida inteira e tenho muitos momentos na minha memória assim, que eu sei que eu vou levar pro resto da minha vida. Eram coisas assim que eu conseguia comparar com um filme, porque eu sentia que eu estava constantemente num filme e essas coisas fizeram parte da minha rotina constantemente, foi muito legal. As primeiras semanas foram bem desafiadoras, mas foram muito importantes para eu poder aprimorar o meu inglês e poder aprender a me virar sozinho também. A chegada na University of Central Florida foi muito boa, a gente foi muito bem recepcionado e hoje eu consigo ver o quão importante foi toda essa experiência no meu crescimento pessoal e profissional e até mesmo para conseguir um trabalho no exterior, trabalho remoto e experiências aqui no Brasil que exigem o inglês. E voltar para Foz depois de toda essa experiência incrível, indescritível. Eu só sinto gratidão pelo que a UDC fez por mim, todo o apoio que eles me deram desde o início e pela minha família também, que me apoiou muito durante esse processo. Estamos de volta com o DC Notícias Web, falando que nesta semana Foz do Iguaçu registrou uma umidade relativa do ar de menos 20%. Esse número é cerca de 30% mais baixo do que a umidade relativa do ar ideal recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Com esse clima seco, a cidade de Foz do Iguaçu registrou nesta semana uma umidade relativa do ar de apenas 17%. Esse índice é muito baixo, já que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a umidade relativa do ar ideal para todos é entre 50% a 60%. Além de Foz do Iguaçu, diversas outras cidades brasileiras estão com um índice de umidade relativa do ar inferior a 10% e 20%, o que significa que o cuidado com a saúde em tempos assim precisa ser redobrado, especialmente no caso de idosos, crianças e pessoas com problemas respiratórios. A hidratação durante esse período deve ser constante. É recomendado também que as pessoas evitem fazer exercícios físicos durante os horários mais quentes do dia. O umidificador de ar também é uma ótima opção para minimizar os impactos da seca. Mas há também aquelas pessoas que lucram mais em climas assim, como é o caso do seu Lírio. Com esse clima seco, as vendas dobram, né? Se eu vendia 50, agora estou vendendo 150, né? Apesar que a chuva está fazendo muita falta, né? Precisa de chuva para
tirar um pouco dessa fumaça, limpar a atmosfera, mas eu continuo vendendo bastante. Com ou sem chuva, nós continuamos vendendo bem. Lá depois das 5 horas eles começam a aparecer, né? Daí vai até 8h30, 9 horas, tem bastante gente caminhando. O povo procura muito, né? Todo dia eu tô vendendo tudo que eu trago, né? Então, graças a Deus, o movimento tá excelente. E para se hidratar nesse calorão, a água de coco é muito bem-vinda. Tô vindo constante aqui tomar uma água de coco aqui. Quase um dia sim, um dia não, vem aqui. É mais por causa do calor mesmo, eu venho. E agora eu tô aqui descansando um pouco. E descansando com água de coco? É, com água de coco. Aqui tem um monte de pessoa vem caminhar, eu aproveito esse horário, menos pessoa. Nos horários mais quentes, então, não vem? Não, é muito calor, né? Segundo especialistas, a falta de chuva e as altas temperaturas estão causando uma diminuição da umidade do ar. A professora PhD Lisete Mendes Mônico, da Universidade de Coimbra, em Portugal, participou do Congresso de Psicologia da UDC Unidade Vilar. Ela abordou com os alunos assuntos que afetam o cotidiano deles. Os acadêmicos de psicologia do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas, UDC, receberam no congresso do curso a PhD Lisete Mônico, da Universidade de Coimbra, de Portugal, para debater como a psicologia afeta o dia a dia das pessoas em momentos comuns de cada um. Vou falar de um tema que é transversal na vida de todas as pessoas e sem as quais o ser humano não vive ou não vive com qualidade de vida, que é o estabelecimento de relações interpessoais significativas, a primeira parte. Segunda parte, vou passar para as relações íntimas, relações românticas, que é um tema que me parece que os alunos gostam e que é importante eles terem formação nessa área, do meu ponto de vista, e depois falar da parte da beleza física, da autoperceção da beleza física, de todas as implicações negativas que uma autoperceção negativa da beleza física tem ao nível da saúde mental, e depois falar na componente autoapresentacional do self, ou seja, as estratégias de autoapresentação que o ser humano naturalmente utiliza e as suas relações com a autoperceção de si mesmo, ou seja, quem ele considera que é, quem ele idealiza ser e quem ele acha que é seu dever e obrigação ser, em correlação com a autoperceção do self físico, portanto, da questão da beleza física. E vai constituir essa a minha apresentação. As parcerias são cada vez mais fundamentais na estratégia da internacionalização, quer na estratégia da internacionalização da Universidade Dinâmica das Cataratas, quer na estratégia de internacionalização da Universidade de Coimbra. Creio que em relação a isso vamos ter bons desenvolvimentos ao nível de parcerias, está tudo bem encaminhado, não vou agora desenvolver mais, mas acredito, aliás, a minha cooperação com a UDC já vem de 2012. Entretanto, organizámos em 2019 um congresso internacional onde trouxemos vários professores e vários pesquisadores de universidades portuguesas aqui à Universidade Dinâmica das Cataratas. Adoraram, ainda hoje perguntam quando é que fazem um CISBETI, que era o nome do congresso 2, queremos voltar lá e, portanto, esta parceria entre as duas universidades fortalece ambas. É um local onde eles podem receber informações e conhecimento de diversos profissionais, né, mundialmente conhecidos como ela, né, que desenvolve projetos em diversas cidades, além dos demais que vamos ter mais para frente, que vão trazer várias visões sobre várias áreas diferentes da psicologia. Podem esperar uma visão bem ampla do serviço da psicologia, né? Às vezes eles entram na faculdade com aquela visão de que o psicólogo clínico, mas não, a gente tem um leque de abertura de opções onde a gente pode trabalhar e a gente vai trazer um pouco disso. E veja a seguir, vamos falar de ações do turismo do Itaipu Parktec. A Prefeitura de Foz do Iguaçu trabalha para tornar nossa cidade mais resiliente. Isso significa investimentos em grandes obras contra alagamento, ações de limpeza e desobstrução de galerias, manejo e substituição de árvores. Assim, preparamos a cidade contra os efeitos das mudanças climáticas. Contribua, utilize os serviços disponíveis em nossa cidade. Você colabora com a limpeza urbana e ajuda a evitar transtornos. Prefeitura de Foz, trabalho que dá resultado. Como participante do primeiro programa de estágio na Disney, em parceria entre a UDC e o CEF,
eu vivi uma experiência verdadeiramente mágica. Eu tive a oportunidade de descobrir como funciona e como é administrada a maior empresa de entretenimento do mundo. Acredito que a melhor parte de ter trabalhado na Disney foi descobrir os segredos de toda a magia. Com certeza ter esse contato com diversas culturas do mundo inteiro. Eu posso dizer que eu tenho amizades espalhadas por aí, pelo menos em todos os continentes do mundo. Estudar nos Estados Unidos foi uma experiência incrível que me agregou muito, tanto na minha vida acadêmica quanto na minha vida pessoal e profissional também. Com certeza viveria tudo novamente e eu sou imensamente grata a toda a equipe UDC que proporcionou a mim essa experiência e por todo o apoio que eles me deram. E o DC Notícias Web de hoje vai falar de turismo, de ações, de comprometimento e desenvolvimento para a cidade de Foz do Iguaçu e também para a região. E para isso nós estamos recebendo o diretor de turismo do Itaipu Parktec, Yuri Benítez, que vai conversar conosco aqui no DC Notícias Web. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço o convite, a oportunidade, principalmente nesse canal que é tão importante para nós. Vamos falar de turismo, de uma pasta que foi criada recentemente, mas que tem uma grande importância já em algumas ações. Explica pra gente o que é a Diretoria de Turismo do Itaipu Parktec. Bom, o Itaipu Parktec, também conhecido como PTI, acabamos de passar por uma reformulação de marca, então algumas pessoas ainda têm esse nome do Parque Tecnológico Itaipu. Ele é um espaço que completa 20 anos, né? Nessa constituição de parque tecnológico, nós sempre estivemos nessa integração entre a academia, entre o setor público, privado, a sociedade civil organizada, trazendo tecnologias, soluções, ciência, inovação, muitas das vezes aplicada diretamente à engenharia, às soluções de barragens, à ciência da computação, à robótica, enfim, aos mais diversos campos, mas principalmente voltado para essa questão também da geração de energia, que é a nossa essência maior aí, que é Itaipu. Então, quando nós fazemos aí 20 anos de história, olhando para toda a atuação do Itaipu Parktec, até então o PTI, da atuação do PTI, nós identificamos que era possível fazer um pouco mais, fazer ainda mais pela nossa região, trabalhando o turismo. O Itaipu Parktec faz a gestão e operação do complexo turístico Itaipu. Então toda a visitação, toda a estrutura de gestão e operação do complexo é feita, administrada pelo Itaipu Parktec. Então nesse olhar nós falamos, essa estrutura, o resultado dessa produção, ele pode também servir nessa conexão da inovação, da tecnologia aplicada ao nosso setor do turismo, que é um setor econômico importante e significativo para Foz do Iguaçu, nós sabemos da importância, mas ele é um grande setor para o Brasil, quando a gente olha para a dimensão do país, para a sua estrutura, para suas belezas. Então, por isso, nós criamos essa diretoria com esse olhar. Como utilizar todo o capital intelectual, toda a capacidade instalada no Itaipu Parktec, agora orientada também ao setor do turismo. A gente conversava um pouquinho antes de começar essa entrevista e eu te perguntei da questão. Então, não é só uma diretoria que vai ter um olhar voltado especificamente para Foz do Iguaçu. É uma diretoria que abre um grande leque também regional. Isso. Nós nascemos com um olhar claro, principalmente por conta de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu hoje, e nós sentimos isso muito na pandemia, durante o período da pandemia, Foz do Iguaçu tem a sua dinâmica comercial, a sua dinâmica social movimentada pelo turismo. Criamos a diretoria com o olhar de, no futuro a médio prazo, nós pudéssemos espalhar essa expertise pelo território de abrangência de Itaipu, que também ampliou, hoje é o Paraná todo, mais 35 municípios do Mato Grosso do Sul, e claro, numa visão de longo prazo, que a gente pudesse também trabalhar de alguma forma a nível nacional. Mas as nossas expectativas foram superadas e muito.
Então nós acabamos já nascendo nacionais, né? Nas próprias articulações, junto à Embratur, né? Nossa primeira ação foi, inclusive, um edital de inovação aberta com a Embratur, isso trabalhando aí, né, o Brasil como um todo, startups do Brasil como um todo, para monitorar aí os visitantes estrangeiros. E fizemos também uma parceria com o Ministério do Turismo para instalar no Itaipu Parktech o Observatório Nacional de Turismo. Então, claro, tudo isso vem, né, numa velocidade muito maior do que nós imaginávamos a dinâmica. Claro, isso é resultado de estratégia, de trabalho, mas isso, né, não é de forma alguma algo que vá prejudicar toda a nossa atuação com esse olhar para Foz do Iguaçu, onde é a nossa casa. Então, o Itaipu Parktech passou a compor a gestão integrada do turismo. Então, agora nessa configuração nós estamos atuantes, captando recursos, trazendo recursos e também facilitando tecnicamente algumas ações, como por exemplo, e mais recentemente, a Casa Brasil, uma parceria que nós fizemos com a Embratur, onde nós podemos levar, né, para as Olimpíadas, que é o maior evento mundial, é o evento também, né, o maior evento né, midiático, levar a Foz do Iguaçu dentro do espaço da Casa Brasil. Então, claro, esse olhar, essa dinâmica nacional, mas sem deixar a nossa casa aqui descoberta. Quais são os principais desafios já para esse início de trabalho, as principais ações que vocês já podem compartilhar com a gente? Acho que o primeiro desafio é você melhorar o que está bom. Então esse foi o primeiro que nós encontramos, no sentido de como trabalhar o complexo turístico Itaipu, que é reconhecido e premiado, que é reconhecido pelos seus visitantes, que nós chamamos de autoridade máxima, sim, o turista, é reconhecido com o prêmio Travel's Choice, como torná-lo um espaço ainda melhor e agregar tecnologia. Então nós fizemos um edital de inovação aberta, abrimos um espaço lá para testagem, o que a gente chama de sandbox, né, que são os espaços onde eu desenvolvo uma tecnologia, eu quero fazer a validação dela em campo, eu preciso de um espaço para fazer isso. Nosso primeiro projeto foi o Vilar Inteligente, então era um bairro onde poderiam ser feitos esses testes, e aí nós abrimos o complexo turístico para poder receber isso. Hoje nós temos 2 tecnologias em teste, e essas tecnologias nos exigem que a gente faça uma operação paralela. Quem toma um serviço, quem compra um serviço, quem paga por um serviço, quer recebê-lo. Direito do consumidor, é questão básica, se eu estou pagando o que você está ofertando, né, eu quero recebê-lo. Quando você coloca algo para teste, você precisa colocar uma operação dupla. A de teste, caso ela falhe, entra a operação tradicional. Então acho que esse foi o nosso primeiro desafio. Como inovar, como usar em algo que já está funcionando. O segundo é como apoiar a dinâmica da cidade. Uma cidade que já tem um turismo desenvolvido de uma forma às vezes até empírica, muito pelo trabalho dos seus pioneiros, pelo trabalho dos seus empreendedores. Então, como entrar com técnica, como entrar com conhecimento científico num universo que já está todo instalado e de uma forma orgânica funcionando. Então, nesse desafio, a gente tem composto, como citei, a gestão integrada, contado com o auxílio de parceiros, né, e trazendo esse debate aí para discussão. E o terceiro, que acho que esse é o mais desafiador, em questão de volume, né, e ocupação, enquanto instituição, ocupação de um cenário nacional, é como nós termos relevância e sermos reconhecidos dentro do trade turístico nacional, e aí a gente amplia isso muito, a gente está falando de companhias aéreas, de associações de agências, de OTAs, enfim, estamos falando dos grandes players, como nós criarmos e construirmos trabalho ou conhecimento que seja reconhecido, né, e de certa forma reverbere em alguma importância para o mercado, para que ele possa influenciar aí no que é o nosso objetivo final, geração de emprego e renda com qualidade. Então, acho que são três grandes desafios, né? Vamos colocar os 3 no mesmo nível, mas cada um com sua dimensão aí territorial. Vocês têm um grande desafio, principalmente porque recentemente a gente teve a pandemia. E o turismo ainda, ele não voltou com totalidade, essa força total, como o turismo vinha caminhando por um progresso, desenvolvimento, e de repente vem a pandemia e para algumas ações. Nesse sentido também há um grande desafio dessa retomada ainda desses visitantes aqui no município? Muito.
turismo não retomou todo e ele retomou diferente, né? Talvez em número de visitantes, para alguns setores específicos dentro do turismo, da atividade do turismo, ele até tenha voltado, mas voltou diferente. É um outro perfil de visitante, é uma nova forma de consumo dessa experiência turística, é uma nova estrutura. Então, como que a gente consegue organizar isso e entender? Para tudo isso tem uma base científica, que são os dados, né, as informações. Qual é o perfil do visitante? Esse perfil de visitante, o que ele consome, o que ele utiliza. Então, por exemplo, nós temos ocupação hoteleira, quando a gente consegue atingir bons números de ocupação hoteleira, isso não reflete na nossa dinâmica dos trabalhos de agenciamento, por exemplo. Porque o perfil de visitante é um perfil regional. Ele vem com seu carro próprio, então você vê o estacionamento do hotel lotado. Então esse é um hóspede que vem muitas das vezes para consumir os nossos maravilhosos hotéis e resorts que nós temos. Ele vem para fazer uma compra ou não necessariamente no Paraguai, e se sobrar algum tempo, inclusive, ele pode ir às cataratas. Então estamos falando de um outro perfil de visitante. Nós que somos acostumados a vender as cataratas, o nosso patrimônio da humanidade, a nossa beleza natural. Daqui a pouco a gente depara com um perfil de visitante que não. Ele está vindo para ficar no nosso resort, para passar um final de semana, uma temporada com a família, descansando, aproveitando, tirando um lazer. O reforço do turismo de natureza, isso também tem aparecido muito. Há uma discussão, inclusive, né, de ecoturismo, turismo de natureza, mas é muito nesse sentido da apropriação dos nossos bens naturais, né? A pandemia trouxe esse enclausuramento e, em contrapartida, trouxe esse reconhecimento, né, do que é meio ambiente, do que é a gente estar em convivência, né, interação, em harmonia. Então, é um turista diferente. Então, para nós, o grande pano de fundo é uma questão científica, de base de dados e de informação. E nisso, Itaipu Parktec também se propõe a entrar. Seja por meio do seu observatório, com obtenção desses dados, seja por meio de pesquisas específicas, né? Então, comentei, por exemplo, sobre o perfil de visitante, a gente pode fazer uma pesquisa específica sobre o perfil de visitante das cataratas, perfil de visitante de Itaipu. A UDC presta um trabalho incrível e há alguns anos sobre o perfil de visitante que passam nas nossas pontes. Então, pegar todos esses dados, né, em parceria, né, citei a UDC, por exemplo, que já é uma parceira do trade, todos esses dados e torná-los em conhecimento. E a partir disso, a gente orientar aí os nossos empreendedores, os nossos empreendimentos e, claro, as políticas públicas, né? Como que a gente reformula tudo isso e faz esse setor ser cada vez mais forte e representativo. Quais as metas para 2024? Esse ano alguma meta? A gente quer atingir isso ainda esse ano? Temos. Nós temos algumas metas ainda para esse ano. Então, esse ano nós vamos entrar em algo que para nós é muito sensível e estratégico, que é na questão pedagógica. Então, nós queremos fazer uma aproximação com os nossos professores, uma parceria com os nossos professores, uma construção com os nossos professores, para trabalhar na rede municipal, para trabalhar o ensino, a introdução do turismo já nas séries iniciais. Isso para nós é importante. Olha que legal. Primeiro para, claro, né, despertar o senso de pertencimento deste patrimônio que nós temos, que se chama Foz do Iguaçu. Esse patrimônio, ele é repleto de ativos culturais, de atrativos turísticos, que eles precisam ser valorizados e trabalhados. E segundo ponto, claro, a gente trabalhar a questão técnica e científica do setor. Então não é porque eu viajei para um espaço que a partir dali eu virei um entendedor de turismo. Então tem toda uma base científica, tem toda uma base metodológica para você compor o que é a experiência turística. Então quando a gente vai para a escola, quando a gente vai para esse espaço educacional, é onde a gente conecta os ambientes e tem espaço para dizer, né, que o turismo é muito além de eu comprar uma passagem e ir para algum lugar, né? O turismo é muito além de eu ver uma placa andando na rua de um carro de fora, ou de ouvir alguém falando um outro idioma. Sim. Então, passa por hospitalidade, passa por construção de cultura, passa por valorização da cultura, passa por apropriação, né, da própria cidade, passa pela construção de uma cidade turística, de um destino turístico. Então, essa é uma meta que a gente ainda quer entrar esse ano. Nós faremos ainda esse ano um evento nacional no Itaipu Parktec.
é o Summit Tour. Olha que legal. Esse evento vai discutir inovação e sustentabilidade para o turismo. É um evento em parceria com a Embratur e com o Ministério do Turismo, onde nós vamos é um evento pequeno, mas de grande expressão. Nós queremos trazer os CEOs, diretores, dirigentes de grandes empresas, de espaços públicos, para que a gente discuta qual é a essência do turismo de inovação, qual é a essência da sustentabilidade no turismo a nível Brasil. E a partir dali, a gente sair com algumas práticas ou diretrizes que orientem o turismo, né, no Brasil como um todo. Então esse evento vai ser bem interessante, ainda sai esse ano. Lançaremos ainda esse ano um novo edital de inovação, né, onde nós colocamos quais são os desafios e aí recebemos propostas, principalmente de empresas, startups, para que possam aí trazer soluções tecnológicas ou não, para resolver os nossos problemas do turismo. Então isso é uma forma também da gente acelerar, né, as soluções, sair só daquela discussão do problema e trazer algumas soluções práticas. Isso é uma aproximação importante, inclusive, com a academia, e a gente sabe desse canal tão importante que vocês têm, para que esses jovens acadêmicos também possam, por meio do seu viés, né, da sua veia empreendedora, nos buscar, né, para ter ali um espaço também de testagem e, claro, de apoio financeiro. Novas ideias. Porque o edital, ele trabalha isso, aporte financeiro, para você acelerar a sua ideia. Às vezes tem uma ideia incrível, mas falta uma grana para começar. Então aí é onde entra esse nosso edital. Então a gente tem aí, né, essas ações mais diretas. Temos o mercado público, que também está sobre a nossa gestão. Tem a previsão de abertura nesse último bimestre do ano, aproveitando aí a alta temporada de dezembro e janeiro. Dentro do mercado, um viés cultural fortíssimo. E aí, claro, o fechamento com o Natal de Foz do Iguaçu, onde Itaipu Parktech passa a ser parceiro também dessa construção do Natal. Poxa, vem aí grandes eventos e grandes ações, então, aí desse ano. Isso, e dei uma resumida, porque a gente não tem muito tempo, mas se me convidar mais 3 vezes, tem coisa para contar. Mas vai ser sempre muito bem-vindo aqui no nosso jornal para falar em ações, trabalho. Diretor de Turismo do Itaipu Parktech, Yuri Benítez, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação e essas preciosíssimas informações. Venha outras vezes, tá? Vamos terminar essa conversa, vamos falar mais sobre essas ações, que com certeza na próxima tem mais novidade ainda. Venho porque boa parte dessas ações, a maioria delas, a ideia é que seja construída com a nossa comunidade. Então o espaço que vocês abrem, o que vocês fazem aqui pra gente é incrível, porque é uma oportunidade de a gente contar um pouco e acessar ainda mais gente. Que às vezes está com a ideia lá parada, né, e a gente tem a mania de julgar ideias, né, as ideias às vezes só não estão no tempo de acontecer. Então procure Itaipu Parktech, a gente está à disposição para isso. E a gente fica feliz de dar boas notícias como essas sempre. Obrigada mais uma vez. E o DC Notícias Web de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até lá.